hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Há uma ânsia profunda, quase um instinto, por certezas em um mundo que, em sua essência, grita incerteza. Buscamos refúgio em verdades pré-fabricadas, em dogmas confortáveis que nos embalam na ilusão de segurança. Essa busca por um porto seguro, no entanto, pode se tornar uma armadilha, uma gaiola dourada para a mente. Somos levados a acreditar que a ausência de dúvida é um sinal de sabedoria, de força. Mas e se a verdade for o oposto? Pensemos na sombra junguiana, essa parte de nós que evitamos reconhecer, aquilo que nos assusta e que, paradoxalmente, guarda um poder imenso. A dúvida é como essa sombra para o nosso intelecto. Ela é a parte incômoda, a que nos força a olhar para dentro, a confrontar as fundações sobre as quais construímos nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Ignorá-la é permanecer em um estado de imaturidade intelectual, uma prisão criada pelo nosso próprio ego dogmático, que teme a desconstrução. Abraçar a dúvida não é um ato de fraqueza, pelo contrário, é o primeiro e mais corajoso passo em direção à verdadeira força intelectual. É admitir que não sabemos tudo, que nossas crenças podem ser frágeis, e que o conhecimento autêntico nasce da honestidade brutal consigo mesmo. É a disposição de desmantelar o que parece sólido para, a partir dos escombros da ilusão, construir algo mais robusto, mais verdadeiro. A ignorância não reside na ausência de respostas, mas na ausência de perguntas. A dúvida é a chave que destranca a porta da verdadeira sabedoria. O título que nos guia, O Poder da Dúvida, e sua arma contra a ignorância, não é um convite à confusão desordenada, mas um chamado urgente à ação contra a estagnação mental. A dúvida longe de ser um estado de indefinição, é a ferramenta afiada que nos impede de sermos reféns do conforto ilusório da ignorância. Ela é a nossa defesa, a nossa arma contra a comparcência. Vivemos imersos em uma sociedade que, sutilmente, nos ensina a temer a pergunta e a amar a resposta rápida. Buscamos a gratificação instantânea do saber, mesmo que essa resposta seja falsa, incompleta ou moldada para nos manter dóceis. A história nos oferece inúmeros exemplos de dogmatismo, de sistemas de crenças inquestionáveis que, em nome de uma suposta verdade, semearam destruição. E no cotidiano, vemos essa dinâmica se repetir em menor escala, em debates acalorados, onde atacar o outro é mais fácil do que examinar a própria posição. Nosso ego intelectual, essa construção de se baseada em nossas crenças, resiste ferozmente à dúvida. Questionar nossas próprias convicções é um processo doloroso que se assemelha a um despojamento. É mais simples e menos ameaçador atacar as ideias alheias, validando assim a nossa própria visão de mundo. A ciência nos mostra o viés de confirmação, essa tendência natural de buscar e interpretar informações que confirmam o que já acreditamos. A dúvida é o antídoto para essa armadilha psicológica, pois nos força a desmantelar nossas próprias estruturas. A dúvida atua como um bisturi filosófico, preciso e implacável. Ela disseca as camadas de falsas seguranças, as crenças não examinadas que nos sustentam de forma precária, e o conforto perigoso da conformidade intelectual. Ao aplicar a dúvida aprendemos a dissecar problemas, sejam eles de natureza pessoal ou social, revelando suas raízes profundas e suas verdadeiras complexidades. A ignorância, em sua forma mais insidiosa, é um estado de conforto ilusório. A dúvida ao contrário, é um estado de alerta intelectual constante, uma arma afiada que nos protege de sermos dominados por ideias vazias e pela passividade que elas geram. A dúvida não é o inimigo da sabedoria, mas sim o seu motor mais potente. Ela é a força que nos impulsiona para fora da estagnação, a arma que nos liberta da paralisia imposta pela ignorância. O título nos convida a enxergar a dúvida não como um obstáculo, mas como a solução mais eficaz para essa condição que nos impede de progredir. Nossos cérebros são máquinas notáveis, programadas para buscar estabilidade e evitar a dissonância cognitiva, o desconforto de ideias conflitantes. Essa busca por estabilidade, no entanto, pode nos aprisionar em um ciclo de crenças fisas. A dúvida surge como o choque necessário para reprogramar essa tendência inata, para romper com a busca incessante por um conforto que, muitas vezes, é apenas a máscara da estagnação. Existe um mito do pensador livre que nunca duvida, alguém que parece inabalável em suas convicções, mas é crucial distinguir o ceticismo saudável do dogmatismo disfarçado.
lado. O verdadeiro pensador livre é aquele que ousa questionar, que aplica a dúvida Wadaka não apenas às ideias alheias, mas, principalmente, às suas próprias. Essa abordagem se torna indispensável ao navegarmos por debates éticos e morais complexos, onde as respostas simples raramente existem. A história está repleta de indivíduos que experimentaram um verdadeiro despertar através da dúvida, pessoas que, ao desconstruírem suas próprias verdades absolutas, superaram traumas intelectuais e encontraram uma clareza até então inimaginável. Essas narrativas nos mostram que questionar o que nos foi ensinado, o que internalizamos como inquestionável, é um caminho para a libertação. Em um mundo onde a ignorância pode ser socialmente induzida, a dúvida Wadaka se torna um antídoto poderoso. Ela é a arma que nos permite discernir a verdade da manipulação. A lógica genuína do sofisma disfarçado é através dela que podemos separar o joio do trigo, a essência da superficialidade. O título nos instiga a refletir. A dúvida é, de fato, uma arma contra a ignorância? A resposta é um retumbante sim, mas é crucial entender contra qual tipo de ignorância ela age. Não se trata da ignorância passiva, daquele que simplesmente desconhece. A dúvida Wadaka é uma arma contra a ignorância ativa, aquela que se disfarça de certeza, que se recusa a ser questionada, que se impõe como verdade absoluta. O legado de Sócrates é a personificação perfeita da dúvida Wadaka. Seu método, o socrático, nos ensina a questionar até o âmago, a desnudar as verdades mais sagradas, mesmo aquelas que consideramos inabaláveis. É fundamental, e aqui reside a força dessa abordagem, questionar nossas próprias premissas, as fundações sobre as quais construímos nosso entendimento. Só assim podemos garantir que essas fundações sejam sólidas, e não apenas castelos de areia. Essa postura questionadora nos protege da complacência intelectual, daquela zona de conforto perigosa onde as ideias se tornam estagnadas. Ela nos livra da ignorância autoimposta, aquela que surge quando paramos de buscar, quando aceitamos respostas prontas sem investigar. Grandes descobertas científicas e filosóficas nasceram de uma dúvida profunda, de um incômodo que impulsionou a investigação. Foi a pergunta que abriu caminhos, não a certeza. Contudo, a dúvida possui uma dualidade. Ela pode paralisar, nos afogando em um mar de incerteza sem fim, ou pode libertar, impulsionando-nos para frente. A chave reside em distinguir a dúvida produtiva, aquela que nos leva à investigação e à construção de um conhecimento mais sólido, da ruminação improdutiva, que apenas nos consome e focamos na dúvida como uma arma contra a ignorância, um instrumento de discernimento e progresso. Em última análise, a dúvida Wadaka é o nosso escudo contra a falsa sabedoria, a pretensão de saber que mascara a ausência de compreensão. Ela é a arma que nos permite conquistar a verdadeira compreensão, mesmo sabendo que essa conquista é sempre provisória, um horizonte em constante movimento. A busca pela verdade é uma jornada, e a dúvida é nossa fiel companheira nessa travessia. O título evoca uma imagem poderosa de batalha. A dúvida Wadaka como a arma definitiva contra a opressão da ignorância. Essa ignorância não é apenas a falta de conhecimento, mas a condição que nos torna escravos. Escravos de ideias impostas por outros, escravos de nossas próprias convicções limitadas e não examinadas. Ela nos acorrenta com correntes invisíveis, nos impedindo de alcançar nosso potencial pleno. Existe uma dimensão existencial profunda na dúvida. A ausência de certezas absolutas, o reconhecimento de que o universo não nos oferece um manual pronto, nos força a um ato de coragem, criar nosso próprio significado. A dúvida Wadaka, nesse contexto, não é um fardo, mas um convite à autoria de nossa própria existência. Ela se torna uma ferramenta indispensável na busca por propósito, pois nos impele a questionar o que nos foi dado e a construir o que verdadeiramente ressoa conosco. O famoso efeito Dunning-Kruger, onde a incompetência gera uma confiança exagerada, é uma manifestação clara da ignorância disfarçada de certeza. As pessoas menos qualificadas muitas vezes são as mais confiantes, justamente por não terem a consciência de sua própria falta de conhecimento. A dúvida Wadaka, ao contrário, nos mantém humildes. Ela nos lembra constantemente do vasto oceano de desconhecido e nos mantém abertos ao aprendizado contínuo, à expansão de nossa compreensão. Cultivar a dúvida Wadaka no dia a dia não requer grandes feitos. Começa com o simples ato de questionar. Questionar as notícias que consumimos, as opiniões que ouvimos e, talvez o mais desafiador de tudo, questionar nossas próprias convicções mais arraigadas. O poder do "e se" é imenso. E se eu estiver errado? E se houver outra perspectiva? Essas perguntas abrem fendas na armadura da certeza. A dúvida Wadaka não é a conclusão de uma jornada, mas o seu verdadeiro começo. Ela é a chave que destranca as portas da liberdade intelectual. Ao desarmar a ignorância que nos aprisiona, ela transforma o
terreno árido da incerteza é um campo fértil para o crescimento, para a descoberta e para a construção de uma existência mais autêntica e significativa. O título nos convida a uma profunda introspecção e, mais importante, a ação. A dúvida Radaka é a arma que decidimos empunhar no campo de batalha mais crucial que existe, o de nossa própria mente. É ali que travamos o combate contra a ignorância, essa força limitadora que nos impede de alcançar nosso verdadeiro potencial. A filosofia, em sua essência, é uma ginástica mental, e a dúvida Radaka é o principal exercício dessa academia intelectual. Ela fortalece nossa capacidade de análise crítica, aprimora nosso discernimento e nos ensina a desconstruir o senso comum que tantas vezes se revela um emaranhado de pressuposições não examinadas e verdades convenientes. Questionar o que é dado como certo é o primeiro passo para uma compreensão mais profunda. Existe um perigo insidioso na chamada ignorância feliz. É o estado de conforto que surge quando evitamos o questionamento, quando preferimos não ver as falhas ao nosso redor. Essa comparcência nos leva a aceitar injustiças, a perpetuar sistemas falhos e a nos tornarmos cúmplices silenciosos de tudo aquilo que nos limita. A dúvida Radaka, nesse cenário, não é apenas um exercício intelectual, mas um ato de resistência contra a apatia e a conformidade. O papel da dúvida na inovação e na criatividade é inegável. Como podemos progredir, como podemos criar algo novo, se não ousamos questionar o status quo? A história nos mostra inúmeros pioneiros, inventores, artistas e pensadores que usaram a dúvida como motor de suas criações. Foi a pergunta persistente, a insatisfação com o existente, que impulsionou suas mentes para além dos limites do conhecido. Portanto, empunhe sua dúvida Radaka. Ela não é um sinal de fraqueza ou de desorientação, mas sim o mais potente escudo e a espada mais afiada contra a ignorância. É com ela que defendemos nossa autonomia intelectual e atacamos as barreiras que tentam roubar nosso potencial. A dúvida Radaka é a sua arma mais poderosa na conquista da verdade e na construção de uma mente verdadeiramente livre. Chegamos ao fim de nossa exploração sobre o poder da dúvida Radaka. Vemos que ela não é um sinal de fraqueza, mas sim a arma mais potente que possuímos contra a ignorância que nos limita. Ela é a ferramenta essencial para desmantelar as certezas frágeis, para desconstruir o senso comum e para construir um edifício de conhecimento autêntico e resiliente. A dúvida Radaka não é um fim em si mesma, mas o caminho que nos conduz a uma compreensão mais profunda e a uma mente verdadeiramente livre. Pensemos na visão de Nietzsche em seu Zaratustra. O além do homem intelectual é aquele que ousa superar as antigas tábuas de valores, que não se contenta com as verdades estabelecidas. Ele abraça a dúvida não como um obstáculo, mas como a força motriz para forjar novas verdades, para criar seu próprio caminho de significado em um mundo em constante transformação. Assim como Zaratustra desceu a montanha para compartilhar sua sabedoria, nós também somos chamados a usar essa força questionadora. Este convite não termina aqui. A jornada da dúvida Radaka é contínua, um processo vitalício. Incentivemos uns aos outros a manter a mente aberta, a nunca parar de questionar, a sempre buscar as fundações de nossas crenças. Usemos essa arma com sabedoria, com coragem e com a humildade de quem sabe que a busca pela verdade é infinita. Ela nos protege da comparcência, da aceitação passiva e nos impulsiona rumo a um entendimento mais claro e a uma vida mais significativa. O poder transformador da dúvida Radaka reside em cada um de nós. Ao abraçarmos essa postura questionadora, deixamos de ser meros receptores de informações e nos tornamos agentes ativos. Agentes na construção do nosso próprio entendimento, na desconstrução da ignorância que nos cerca e na forja de um futuro onde o pensamento crítico e a busca genuína pela verdade prevaleçam. Que a dúvida Radaka seja seu legado mais precioso.